aí a gente prossegue, ok? Só um minutinho. Então a gente entra lá na composição da população na atualidade, tá? Quem quiser acompanhar a página 362. Então nós tivemos ali a população da Austrália e da Nova Zelândia, elas têm toda ali a influência europeia devido que a quantidade de imigrantes que receberam. População branca, né, nas ilhas neerlandesas, e a Nova Zelândia ela foi dominada pelos britânicos no ano de 1907. Já, porém, no ano de 1947, ela conquista ali a sua autonomia, certo? Gente, quando a gente fala ali na população da Austrália e da Nova Zelândia, a Austrália e a Nova Zelândia, a gente tem que lembrar o quê? Que elas estão no hemisfério sul, porém, são os dois países desenvolvidos que fazem parte ali, que ficam no hemisfério sul, tá, pessoal? Diferente dos outros países, que daí nós temos países emergentes e países subdesenvolvidos. Já a parte insular ali da Oceania, né, as ilhas insulares da Oceania, o que acontece? Elas, elas acabam ficando, elas têm ali uma população diferente. São mais alguns imigrantes e uma população nativa, né? E elas são pouco desenvolvidas, tá, pessoal? Por isso que nós temos essa diferença. As condições socioeconômicas da população, a Austrália e Nova Zelândia estão entre as nações mais desenvolvidas do mundo, apresentam um IDH muito alto, que nem a gente pode observar a Austrália. Fica ali no ranking como o segundo maior IDH do mundo, tá? Segundo os dados ali de 2015, IDH de 2015, população 2017, mais de 24 milhões de pessoas. Por mais que um país ali tenha uma área continental considerável, a população não é tão expressiva, porque devido o deserto que nós temos ali na Austrália. Essa população ela se concentra mais na região litorânea, certo? E a renda per capita em dólares é 49.755. Essa elevada qualidade de vida para as populações australianas e neozelandesas, gente, se deve o quê? Se deve devido a os serviços de saúde e educação de qualidade que possuem ali a região, tá? As baixas taxas de desemprego e de criminalidade, isso dali levam o quê? Levam todos os dados analisados vão levar em consideração essa alta taxa, né, do IDH, o IDH elevado, tá? Por mais que ali nós temos o quê? Uma baixa taxa de natalidade, nós temos também uma baixa taxa de mortalidade, devido ao quê? Devido ali os serviços prestados na saúde. Juntamente isso, o que nós temos? Nós temos também a grande quantidade de imigrantes, né? Que acabam indo para essas regiões, acabam o quê? Acabam também ajudando na questão do desenvolvimento do país, porque o país precisa de mão de obra, tá? Os países ali, a Austrália e Nova Zelândia, eles precisam de mão de obra e isso acaba o que? Acaba ajudando, certo? Na área de serviços. Aí nós temos a tal realidade, ela contrasta com a de outros países e nações da Oceania Insular e da Ásia, onde muitas apresentam IDH médio ou baixo. Então nós temos ali Fiji, Samoa, Vanuatu e Papua Nova Guiné. Observam o ranking, fica lá de 91º até, até as 154 ali, posições, né, Papua Nova Guiné. Vocês observam a renda per capita, como que ela é baixa. Por quê? São países, né, esses países da Oceania Insular, são países ali que têm baixa taxa de desenvolvimento, a industrialização é muito baixa, e na agricultura eles acabam, a gente vai ver nas próximos slides,
na agricultura eles acabam o quê? Acabam tendo ali uma agricultura tradicional, não tem ali uma máquinas modernas ali trabalhando na agricultura. Então isso dali faz tudo o quê? Faz com que essas regiões, né, elas tenham o quê? Um IDH menor, né? E com isso a renda per capita também ela é menor. A dinâmica da população, desde o século XX, início do século XXI, as populações aborígenes e maori passaram a crescer gradualmente. Então nós temos ali 649 mil aborígenes na Austrália, 734 mil maoris na Nova Zelândia, Ilhas do Norte. Ou seja, nós temos ali as populações nativas dessas regiões, que nem nós temos aqui os povos indígenas, lá na Austrália e Nova Zelândia também, os povos nativos, né? Eram quem? Os aborígenes e os maoris. Essas populações, elas lutam pela preservação de suas tradições culturais e reivindicam o respeito de seus direitos, né? Eles lutam o quê? Para terem ali o respeito, né? Perante ali as culturas dessas populações. Eles querem os direitos deles, eles poderem ter ali o seu espaço, certo? E aí na página 363, nós temos um trechinho que vai falar o quê? O renascimento da cultura maori na Nova Zelândia. Então, gente, eu vou ler para vocês esse trechinho para vocês entenderem melhor quem que são esses maoris, né? Na Nova Zelândia, os maoris tiveram o quê? Seus territórios conquistados e seus direitos humanos violados durante o período colonial. No entanto, nas últimas décadas, a cultura maori vem renascendo e sendo impulsionada por políticas de inclusão e valorização, realizada pelo governo neozelandês, desculpa, que busca proporcionar uma compensação histórica pelos danos causados durante a colonização. Então, gente, no período da colonização, o que, que aconteceu? Que nem aconteceu no Brasil, os povos nativos, eles também tiveram ali o quê? Eles perderam seus territórios, né? Foram ali violados durante todo esse período colonial. Agora, o que, que acontece? O governo, né, holandês vem o quê? Vem resgatar, né? Vem como se fosse uma dívida. Ele vem pagar essa dívida através ali proporcionando essa compensação, né, histórica, impulsionando a valorização. Então, ensinar a história do povo maori é prática atual nas escolas neozelandesas. Além disso, vários elementos da cultura maori, como poesia, música, escultura e tatuagem, ganharam popularidade entre os neozelandeses de origem europeia e pessoas de outros países, né? Então, eles estão agora tentando colocar, né, inserindo na educação essa valorização da cultura dos maoris, né? Os povos nativos ali da Nova Zelândia, certo? Aí a gente entra pelos fluxos migratórios no século XXI, né? Então, na atualidade. Gente, em razão ali da qualidade socioeconômica verificada na região, no século XXI, tanto a Austrália como a Nova Zelândia têm recebido imigrantes de diversos países, principalmente da Ásia e da própria Oceania. Por que, gente, que essa população acaba migrando para a Austrália e para a Nova Zelândia? Isso dali é devido ao quê? Devido, né, à qualidade de vida, devido ao desenvolvimento desses países. Nós temos que destacar ali que a Austrália, ela tem ali polos industriais, né, que ajuda esse processo de migração, e devido ali à qualidade, que nem nós vimos ali, o segundo melhor IDH do mundo, né, e a Nova Zelândia é o 13º. Isso atrai muitas pessoas, por quê? Porque o país ele está em desenvolvimento, ele está se desenvolvendo, né, e tendo ali a baixa taxa de desemprego, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, faz com que as pessoas ali, a população da Ásia e da própria Oceania eu digo Oceania insular, tá, gente? Acabam atraindo atenção para que essas pessoas elas vão até a Austrália, até a Nova Zelândia. E devido ali à necessidade, né, a necessidade que a Austrália tem
ali pela população trabalhadora, pela mão de obra, ela acaba o quê? Facilitando a entrada ali de pessoas, né? Então, a Austrália, temos ali a população chinesa, que corresponde o quê? 2,2% da população total. Isso são dados de 2016. A Nova Zelândia, ela tem imigrantes de origem da Polinésia, das ilhas ali da Polinésia, tá? E isso dali é a migração, que nem eu acabei de falar, ajuda o quê? Na demanda da mão de obra, tá? Devido o quê? Devido a essa baixa taxa de natalidade e a baixa taxa de mortalidade, ou seja, nós temos um processo de envelhecimento da população. Essa população, conforme vai envelhecendo, eles acabam o quê? Acabam não parando de trabalhar, certo? Acabam se aposentando. E isso faz o quê? Faz com que essa população que vem, esses imigrantes, sejam ali mão de obra tanto para a Austrália como para a Nova Zelândia, acaba aqui ajudando no desenvolvimento do país, certo? Hoje a expectativa de vida é superior a 81 anos, tá? 81 anos a expectativa de vida da população da Nova Zelândia e da Austrália, e ali os casais, de modo geral, poucos têm filhos, né? Um filho ali, ou dois filhos no máximo. Então, nós temos ali o quê? A baixa taxa, só para confirmar ali, a baixa taxa de natalidade. Certo? A densidade demográfica. Aqui nós temos o mapa, onde que vai mostrar a densidade demográfica. Vocês podem observar ali o tamanho da extensão territorial da Austrália. Por mais que ela tenha ali uma extensão territorial maior que, se a gente observar, Nova Zelândia, aqui não está o mapa de Papua Nova Guiné, mas ela fica mais ou menos nessa região. Se a gente observar, quando a gente olha o mapa, observam aqui, a gente tem o gráfico de habitantes por quilômetros quadrados, certo? A legenda. De -3, de 3 a 5, de 6 a 25 e de 26 a 100. Observam que as regiões litorâneas, tá? Principalmente aqui, a região litorânea aqui da parte leste, é a região mais a que possui ali a maior quantidade de pessoas, né? Uma densidade demográfica maior. Então, a população ali estimada da Oceania é de 41 milhões de pessoas, sendo que a Austrália tem 24 milhões, tá? Todo o país da Austrália. Papua Nova Guiné, 8 milhões. E a Nova Zelândia, 5 milhões de habitantes. Observam, 5 milhões de habitantes. Porém, aqui a Nova Zelândia é o quê? São duas ilhas, né? E a densidade demográfica ali, se a gente observar, é uma população bem distribuída, onde que ela varia ali de 6 a 25 habitantes por quilômetros quadrados, certo? Não muda muita coisa. E aqui a gente tem o quê? Da Austrália, a população se concentra mais na região leste, tá? Essa parte, nós temos menos população, por quê? Devido à presença do deserto nessa região, área desértica, tá? E nessa outra área aqui, ela é o quê? É a área de transição para o deserto. Então, por isso que nós temos uma população menor, tá? Além do que de termos ali fronteiras agrícolas também nessas áreas, porque a Austrália, como nós sabemos, ela tem o que? Alta tecnologia. E muitas vezes eles acabam o quê? Eles usam essa tecnologia para a agricultura, tá? Na questão da irrigação, certo? Aspectos econômicos da Oceania. Então, a Oceania nós temos ali as principais potências industrializadas vão ser quem? Austrália e Nova Zelândia, que são os dois países ali desenvolvidos. O restante dos países, o restante, né, dos outros países da Oceania Insular, eles possuem o quê? Setores industriais pouco desenvolvidos. Esse poucos desenvolvidos é o quê? São setores industriais principalmente ali na área de indústrias de bens de consumo, né? Que seriam o quê? Indústrias alimentícias. Então, elas focam mais
nessa área. Nós temos ali o extrativismo, a potência australiana, né? Então, a economia australiana tem se mantido em crescimento, tá? Somente o extrativismo mineral responde a 7% do PIB australiano, no qual o país figura os principais produtores e exportadores de diversos recursos minerais. Gente, por que que ele acaba tendo ali esse impulso no extrativismo mineral? Principalmente no século XXI, porque nós temos ali a demanda que a China necessita de minerais, ali principalmente minério de ferro, é muito alta. Então, devido ali a essa demanda da necessidade da China, o que acontece? A Austrália, ela acaba o quê? Exportando para a China. Isso dali faz o quê? Faz com que essas atividades mineradoras elas tenham grande importância ali no PIB australiano, né? No PIB nacional australiano, devido a essa necessidade. Então, eles exportam e ali a proximidade com a China ajuda bastante também. Tá? Então, eles exportam muito minério para a China. E a Austrália também ela possui diversas companhias ali mineradoras transnacionais que atuando na África também. Então, além de terem ali essas mineradoras atuando em território australiano, eles têm companhias, né, mineradoras transnacionais que vão estar lá na África também atuando na extração de minérios, tá? Que provavelmente uma grande parte vai para a China também, tá, pessoal? A China ela é uma grande, depois dos anos de 1980, só para complementar, depois de 1980, que a China ela tem ali uma mudança do socialismo, né? Ela tinha um governo muito ditador, ela passa ali para um socialismo de mercado, onde que ela abre as portas para as multinacionais entrarem no país. A China ela começa a ter ali um desenvolvimento muito grande, ela começa a investir em educação, investir em ciência, pesquisa, e ela começa ali a abertura, a construção, uma maneira ali de remodelar todo o território chinês. E isso eles começam a construção de novas pontes, ferrovias, e necessita ali de muito minério de ferro. Então eles acabam, e as construções em geral, né, que possuem na China. Isso dali acaba o que? Impulsionando não só o Brasil, como o Brasil também exporta minério de ferro para a China, mas ali a Austrália também, que é um importante mineral, um minério, né? Mineral metálico, que vai para o continente ali asiático, certo? E aqui nós temos o ranking de alguns dos recursos minerais, né? Alguns das maiores reservas que possuem mundial, em nível mundial, o ranking, né? Então nós temos o chumbo, que fica em primeiro lugar na Austrália, níquel também em primeiro lugar, diamante em terceiro e ouro em primeiro lugar, certo? Ranking da produção, segundo, quinto, segundo e segundo, tá? Nós temos ali a porcentagem das reservas mundiais, 40%, 24%, 18% e 17%. Então, esses aqui são outros recursos que são extraídos ali da Austrália, tá? Outros recursos minerais. Certo? Continuando com o espaço agrário, ele apresenta ali contrastes, né? Em razão da região abrigar países com dimensões territoriais desiguais, assim como o nível de desenvolvimento. Gente, os países ali que fazem parte da Oceania Insular, eles têm um desenvolvimento menor, tá? Se a gente falar em Oceania, muitas vezes a gente vai lembrar do quê? Da Austrália e da Nova Zelândia. A gente esquece os outros países que possuem. Tem ali Papua Nova Guiné e as outras ilhas ali que fazem a Polinésia, a Micronésia e... esqueci o outro nome. Melanésia? Deixa eu só pegar aqui no vídeo. Isso, Melanésia. Então, a Polinésia, a Micronésia e a Melanésia, é isso mesmo. Então, a gente esquece muitas vezes dessas ilhas
dessa Oceania insular, certo? Porém, gente, devido ali às extensões territoriais serem muito pequenas nessa Oceania insular, a gente tem um desenvolvimento menor, tá? Uma população mais tradicional, uma população muitas vezes mais nativa nessas regiões, tá? Então, por isso que a gente tem essas desigualdades, certo? Então, países menos desenvolvidos, a atividade agropecuária ela é praticada de maneira tradicional. Então, tirando a Austrália e a Nova Zelândia, os outros países que são menos desenvolvidos, a agricultura e a pecuária são maneira mais tradicional, mais rudimentar, né? Aonde que não temos ali uma tecnologia empregada. Já países com maiores dimensões territoriais, verifica-se o modelo de agronegócio, a agricultura comercial para exportação. Quando nós temos a tradicional, uma agricultura para o país, principalmente. Já quando a gente tem dimensões maiores e a gente fala em agronegócio, a gente tem o quê? Temos uma agricultura moderna, onde que o quê? Aonde que essa agricultura ela passa a ser comercial, principalmente para exportação. E as principais potências agropecuárias da Oceania são de quais países? A Austrália e a Nova Zelândia. Se a gente verificar aqui nesse mapa, observam, a maior parte aqui deserto, né, na Austrália, a maior parte da Austrália é coberta ali por pastos, onde que a gente tem a pecuária, florestas mais ao norte, né, e a agricultura fica aqui em poucas proporções, onde que nós temos o quê? Uma maior quantidade de chuvas nessas regiões, tá? A mesma coisa a Nova Zelândia, ó, observam, por pastos e florestas principalmente. Então, gente, a Austrália, notadamente, ela é marcada pela mecanização, segundo maior produtor mundial de ovinos e grande produtor de carne bovina. Também se destaca pela alta produtividade por área cultivada. Então, nós temos ali uma alta produtividade por área cultivada devido ao quê? Devido às tecnologias empregadas ali na região, tá? Por isso que nós temos essa alta produtividade. Já a Nova Zelândia, lembrando, não é essa alta produtividade não quer dizer que é maior produtor, tá? Alta produtividade é pela área que tem ali a agricultura empregada, tá? Por isso que nós temos uma alta produtividade por área cultivada, ok? Já a Nova Zelândia, extensas áreas ocupadas por pastagens, se destaca na produção de ovinos, sendo hoje um dos maiores produtores de lã do mundo. Aqui eu escrevi errado, tá? Então, nós temos aqui a maior parte pastos, né? Onde que nós temos a produção de ovinos e a lã é um carro-chefe aqui na pecuária da Nova Zelândia, certo? Então, nós temos ali, claro, maior parte da Austrália também é de gado bovino e produtor de ovinos, tá? Devido ali às grandes extensões ali de pastagem que nós temos, tá? E devido à característica climática, né, e da vegetação da região. Isso também faz com que nós temos ali essa produção, né, de ovinos e bovinos, ok? Que a gente sempre tem que lembrar, fazer uma associação com o modelo de produção, né? Tanto na agricultura como na pecuária, a gente tem que observar qual que é a característica da região. Que nem nós temos aqui áreas de savanas, né? Devido a quando a gente vai ali a transição até o deserto, nós temos o que? Savanas ou campos, estepes, né? Pradaria. É uma vegetação mais rasteira e de muitas de gramíneas. Isso ali é o que? É favorável para a criação de animais, né? Tanto bovino quanto ovinos, que eles dependem dessa pastagem. Então, por isso que a gente tem essa maior produtividade, né? De bovinos e ovinos, do que de áreas cultivadas ali na agricultura. Para finalizar, nós temos a indústria, comércio e serviço, né? Então, na Oceania, né, a atividade industrial ela vai ser concentrada na Austrália, onde que é responsável por 90% da produção industrial. Comércio e serviço, Austrália e Nova Zelândia sendo a principal atividade econômica, está incluso o turismo, que os dois países exploram economicamente. Gente, na questão de comércio e serviços,
nós temos o quê? É a rede que mais emprega, tá? Por quê? Porque na área industrial, o que, que nós temos? Nós temos um processo de desindustrialização. O que, que é esse processo de desindustrialização que acontece em todos os países? É que nem nós tivemos a mecanização do campo que ocasionou o êxodo rural, nós temos o processo de desindustrialização, que o quê? As pessoas acabaram sendo trocadas por máquinas, tá? Por robôs. Então, nós temos o quê? A prestação ali de comércio e serviços, que é a área que mais emprega pessoas em todo o mundo, tá? Se a gente observar no Brasil, 1% da população vai trabalhar no Brasil falando, e nos outros países não vai ser diferente. 1% da população é empregada nas atividades agrícolas, 29% nas indústrias e 70% acaba ficando o quê? No comércio e prestação de serviços. Então, a gente tem que configuram o setor terciário da economia. Esse setor é o que mais está empregando hoje pessoas, né? Onde que mais tem dado emprego para a população. Nós temos ali em Sydney, na Austrália, como principal centro econômico, que é na imagem abaixo a cidade de Sydney, na Austrália. A Nova Zelândia é um país industrializado, porém o parque industrial ele é menos diversificado. Não é tão diversificado como a gente tem ali na atividade industrial australiana, tá? Já os demais países são voltados para atividades agropecuárias e extrativas, né? Que são ali, muitas vezes, de modo mais tradicional, essas atividades agropecuárias e essas atividades extrativas. Diferente ali, por quê? Porque não empregam tanta tecnologia que nem nós temos, que nem é empregado na Nova Zelândia e na Austrália, tá? Além ali do poder, né? O poder do turismo, gente, ele é muito grande nesses países, né? Devido ali às paisagens que eles possuem, né? Isso dali acaba atraindo muitas pessoas. E os países, devido ali eles acabam explorando essa área também. Certo, pessoal? Então, aqui fica essa parte do conteúdo. Eu queria corrigir com vocês aquelas atividades, começar a corrigir aquelas atividades que eu passei a aula passada, da número 1 até a número 4. Nós temos ali 4 minutos, dá tempo para a gente corrigir uma parte, tá? São respostas curtas. Eu vou ler para vocês e aí alguém responde para mim. Leia o texto e, com base no que você estudou sobre os povos polinésios, habitantes originais da Oceania, responda as questões. A colonização de tantas ilhas, muitas das quais, página 368, muitas das quais pareciam extremamente afastadas entre si, foi uma façanha tão surpreendente que durante muito tempo os pesquisadores imaginaram que só poderiam ter ocorrido por acidente. Os historiadores se recusavam a crer que os antigos polinésios pudessem ter singrado deliberadamente milhares de quilômetros em mar aberto, a menos que tivessem sido levados ao léu até novas terras, por ventos inusitadamente fortes. Mas esses pressupostos são falsos. Simulações de computador não mostram nenhum exemplo de ilhas situadas fora da área central da Polinésia que possam ser descobertas. Por volta do ano 1000, os polinésios devem ter chegado perto do limite das possibilidades da navegação, com a tecnologia que dispunham. Sua expansão deixou humanidades isoladas nos locais mais remotos que chegaram. Os arquipélagos do Havaí, Nova Zelândia, Ilha de Páscoa e as Ilhas Catã. Nos séculos seguintes, os habitantes desses postos avançados da humanidade não tiveram nenhum contato com o resto do mundo. Como os povos polinésios eles passaram a habitar as ilhas da Oceania? Quem responde para mim? Quem fez? Como que eles conseguiram avançar ali pelas ilhas? Alguém sabe me dizer? Alguém fez a resposta? Gente, ali, ó, como que os polinésios eles passaram a habitar as ilhas da Oceania? Por meio ali das grandes navegações, né, e de fluxos migratórios
e de diferentes fluxos migratórios, eles chegaram a diversas ilhas da Oceania independentemente. Essas migrações partiram, de acordo com historiadores, do sudoeste da Ásia, principalmente ali, por meio das grandes navegações, né? Que eles conseguiram chegar até as ilhas da Oceania, certo? Embora tenham uma origem em comum, os povos polinésios são diferentes entre si, do ponto de vista cultural. Por que isso ocorre? Então, pessoal, nós temos aí. Por que eles têm esses pontos, são diferentes essas culturas? Muitos porque eles permaneciam isolados em ilhas distantes por muito tempo, tá? Então isso dali é um fator que leva a eles ter ali uma cultura totalmente própria, permitiu que sua língua e sua cultura tomassem outros rumos que os outros povos polinésios em ilhas distantes. Então, gente, nós temos o quê? Quando as ilhas elas são muito isoladas, muito distantes entre si, esses povos eles acabaram o quê? Acabaram tendo uma cultura específica, tá? Diferente dos outros que tinham ali suas línguas, né? Que eles acabavam ali a cultura tomando outros rumos, certo? Ok, pessoal? Falta um minuto, lembrando que eu alterei a data da prova do dia 12 para o dia 17, tá? Eu vou já mudar no calendário. E semana que vem a gente continua. Eu termino de corrigir essas outras questões e eu falo sobre a região do Ártico, ok? E daí eu posto uma atividade na plataforma para a gente realizar. Beleza, pessoal? Alguém que entrou depois e eu não marquei, manda mensagem para mim que daí eu marco aqui na minha lista de presença. Beleza? Combinado?